Boa noite, meus queridos. O tema de hoje é Jesus, o único Redentor. Isso está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro diz: "E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Atos capítulo 4, versículo 12. E eu estou tratando desse assunto hoje porque aconteceu agora, logo no dia 4 de novembro, né? Hoje é dia 6 de novembro, 2 dias atrás, o nosso Papa Leão XIV, né? Fez uma declaração, assinou um decreto papal falando um pouco, né, confirmando o ensino da igreja sobre Maria, que Maria não deve ser chamada como corredentora. Jesus é o único Redentor. Jesus é o único Redentor. Marcos, meu irmão, tá aí você. Jesus como único Redentor. Vou citar de novo o apóstolo Pedro, que diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Isso é um grande progresso, porque o catolicismo popular tem a tendência de entender que Maria é tão redentora quanto Jesus. E não é bem assim. A própria Igreja Católica já vinha, de alguma forma, diminuindo essa expressão, porque considerava uma expressão um tanto quanto inadequada para a própria teologia católica, que entende que Jesus é, de fato, o grande Redentor, o grande Salvador. E essa publicação que coloca Maria como a mãe do povo da fé, né? Maria, o grande exemplo de mulher, de mãe, de fé, de discípula de Jesus Cristo. Então a igreja diminui um pouco essa expressão, sugere que não se utilize mais essa expressão corredentora. E eles dão algumas razões. Duas razões básicas. Primeiro, porque ofusca a mediação única do Salvador Jesus. E segundo, porque gera uma confusão e um desequilíbrio na harmonia entre as verdades da fé cristã, verdades cristãs. Então isso é importante que a gente entenda, porque isso partiu da própria Igreja Católica. E o Papa Leão XIV assina esse decreto para mostrar para o mundo que o catolicismo dá mais ênfase a Cristo do que a Maria. Não estão diminuindo, vamos dizer, o ministério, o exemplo de Maria, mas enfatizam a centralidade de Jesus Cristo. Nós, na realidade, somos cristãos, não somos seguidores de Maria, somos seguidores de Cristo. E aí vem toda uma análise sobre esse assunto, né, numa nota doutrinal chamada Mater Populis Fidelis, a mãe do povo de Deus. E esse documento faz algumas colocações. Por exemplo, diz assim: somente em Cristo se opera a redenção efetiva. De alguma forma, nós todos cooperamos para a salvação do mundo. Eu sou um cooperador com Cristo. Eu estou ajudando Jesus a salvar o mundo quando eu prego, quando eu anuncio o Evangelho, quando eu faço boas obras, quando eu proclamo a salvação do Senhor Jesus. Eu sou um cooperador, mas não sou um corredentor. Eu não sou Cristo, assim como Maria não é. Maria, ela colabora com a salvação do mundo da mesma forma que eu e você, que pregamos a fé, levando as pessoas a crer no Senhor Jesus. Então, somente em Cristo se opera a redenção. Essa é a declaração da própria nota doutrinal de Leão XVI, certo? Ele diz: somente em Cristo se opera a redenção efetiva. Qualquer cooperação criada deve permanecer estritamente subordinada à mediação única
do Senhor Jesus. Uma segunda tese que é apresentada, o título corredentora para Maria, embora tradicionalmente, popularmente usado pela piedade cristã, diz o texto, não se sustenta com a definição dogmática presente do magistério da igreja, por poder gerar confusão sobre a obra redentora de Jesus Cristo. São expressões claras que a própria nota doutrinal traz. Vejam, em terceiro lugar diz assim, a cooperação de Maria na economia da salvação deve ser entendida como uma figura materna chamando com amor as pessoas para Jesus, não como co-regente redentor autônomo. Ela é subordinada a Jesus, assim como eu sou subordinado a Jesus. E nós pregamos a respeito de Jesus como cooperadores da salvação no mundo. Em quarto lugar, uma quarta tese é a linguagem teológica, que necessita ser qualificada de tempos em tempos. Ela estava criando confusão, atrapalhando um pouco a pregação. Mas peraí, vocês creem em Cristo ou vocês creem em Maria? E aí então gera-se toda essa colocação, né? Vira uma expressão imprópria para se referir a Maria. Então ela não é corredentora, ela é alguém que colabora com a pregação pelo seu exemplo, pela sua fé, pelos registros que estão aí na Escritura sobre ela, mas ela não pode ser comparada com o Salvador. E a revisão ou clarificação desses títulos marianos não diminui o que a Igreja Católica chama de admiração ou veneração pela pessoa de Maria e menos ainda pelo que a Igreja Católica crê sobre Jesus. Então esse é o tema de hoje, é muito importante o tema. E eu me lembro que meu pai, quando vivo, médico aqui em Casa Branca, ele escreveu um folheto dizendo a Maria que amamos. Não podemos desfazer de Maria, queridos irmãos, a mãe de Jesus, discípula de Jesus, que creu em Jesus, seguiu a Jesus, ela estava entre os apóstolos, então ela tem uma participação extremamente importante na vida do cristianismo, é muito importante, mas eu celebro o fato do Papa falar sobre esse assunto e trazer uma reflexão que já vinha de longe. Na realidade, João Paulo II, que no início usava a expressão corredentora, começou a diminuir essa expressão. Depois, Bento XVI era realmente contra essa expressão de Maria como corredentora. Francisco não usava, o Papa Francisco. E agora, Leão XIV faz essa declaração nessa nota doutrinal, dizendo, olha, ela realmente não deveria ser chamada de corredentora por duas razões básicas. Isso confunde as pessoas, porque nós somos cristãos e não marianos. E nós, além de gerar confusão, também cria um problema para a doutrina do Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que celebrar essa movimentação da igreja. O Concílio Vaticano II, ele foi bastante cristocêntrico. A bula Luz para os Gentios, ela fala sobre Jesus, a centralidade de Jesus na vida da igreja. A salvação está em Jesus, não está na igreja. Então, o Concílio Vaticano II já dá um passo por influência de protestantes. Eu já estive muito convivendo com católicos nos Estados Unidos, especialmente com a editora Marinol, e todos usavam literatura evangélica sólida de teólogos, especialmente o teólogo muito conhecido da África do Sul. Eles liam, estudavam esses livros e estavam ali presentes todos esses pensamentos protestantes convivendo em comunhão com alguns pensamentos católicos. E eu mesmo participei de algumas reuniões assim para aprender, para ver, para testemunhar algo que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. E nós vemos também o movimento carismático, que é bastante cristocêntrico. Isso é uma presença importante dentro da Igreja Católica, e hoje nós vemos essa referência do próprio Papa Leão XVI falando sobre Maria, não como corredentora, porque não podemos colocar alguém competido com Jesus. Então eu vou citar de novo o apóstolo Pedro. O que é que ele diz? Em Atos capítulo 4, versículo 3, num dos seus primeiros discursos.
de evangelização. Ele falou, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E outro texto importante de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, os evangélicos pregam muito que Jesus é o único Salvador, o único Redentor. E agora vejo com alegria que os católicos estão também reconhecendo que há uma necessidade de definição desses termos. Eu fui acordado de manhã um dia desses, porque a minha esposa viu na internet uma publicação de um amigo católico, querido demais, e ele publicou esse vídeo quando uma pessoa falou assim, os protestantes falam que Maria não é Salvador ou Corredentora e tudo mais, e aí essa pessoa explicou, olha, se você viesse no meu consultório, eu sou médico, e a secretária dissesse, olha, o doutor fulano de tal não está, mas a mãe dele está, você receberia o atendimento médico da mãe? E aí a colocação foi, não, quem tem que me atender é o médico. Ora, o médico é quem? É Jesus. Jesus foi quem veio ao mundo para nos salvar. Diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, Jesus viveu entre nós, pregou, ensinou as verdades, falou da salvação. Jesus morreu na cruz, se ofereceu por nós em nosso lugar. Jesus ressuscitou no terceiro dia e prometeu que voltará. Nós somos cristãos, então Cristo é a essência, o centro, o cerne da nossa fé. Somos cristãos, não podemos perder de vista essa verdade central do Evangelho. Então ela ficou surpresa com esse vídeo, né, que esse querido amigo católico publicou, e eu ouvi o vídeo e falei que é interessante, né? Esse movimento dentro da Igreja Católica, agora o próprio o Papa Leão XVI falando sobre esse tema e colocando como a Igreja entende o papel de Jesus como o único Redentor. A corredentora é um papel secundário, como eu e você também podemos ajudar. Paulo fala, somos cooperadores com Cristo, estamos ajudando Jesus no nosso testemunho, na nossa pregação do Evangelho, mas o centro é Jesus. Jesus é a base de tudo. Muito bem, eu fiz uma longa introdução e vou agora, em poucas palavras, resumir as verdades centrais que nós queremos serem importantes para mim e para a sua fé, para que você norteie o seu coração. Não há aqui uma crítica a Maria, não, é uma crítica às distorções que normalmente o povo faz com relação ao papel de Maria. Maria continua sendo aquela mulher maravilhosa que todos nós admiramos como mãe de Jesus, que ensinou Jesus, que acompanhou Jesus, a mulher que estava aos pés da cruz, a mulher que estava entre os apóstolos, e é uma mulher que serve de exemplo para nós. Mas como corredentora, ela não deveria ser chamada. Muito bem, vamos fazer uma oração e vamos partir para os nossos subpontos da noite de hoje. Senhor nosso Deus, estamos tratando de um tema bastante importante, que muitas vezes gera confusão na mente das pessoas. Queremos que o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos dê palavras corretas, não ofensivas, mas que o Senhor possa dirigir cada um na compreensão do verdadeiro Evangelho de Cristo, que não divide a sua glória com ninguém. Obrigado, ó Pai, por tudo. Pedimos a Tua direção para esse momento, no nome de Jesus. Amém. Queridos, então quais são os pontos que eu gostaria de enfatizar hoje, diante dessa verdade importantíssima que nós já citamos? Da diminuição do papel salvífico de Maria, né? Ela não é uma corredentora. O próprio Papa orientando os seus fiéis católicos para que não usem mais essa expressão. Em primeiro lugar,
A Escritura afirma a existência de um único mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Eu acabei de citar 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome dado entre os homens existe salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome existe pelo qual importa que os homens sejam salvos. Quem falou isso foi o próprio Pedro, falando que só Jesus salva. E Jesus mesmo fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus dá essa ênfase. A Escritura afirma a existência de um único mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Creia em Jesus, busque a Jesus na sua vida. É extremamente importante que você faça isso. Seja um cristão autêntico, um servo apaixonado por Jesus. Em segundo lugar, a necessidade de um mediador decorre da condição pecaminosa do homem. Por que nós temos necessidade de um mediador, de um intercessor, de alguém que se coloque na brecha entre Deus e nós? Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer, não há uma pessoa no mundo que tenha condições, dignidade de se colocar entre Deus e o homem para interceder. Nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Portanto, é por isso que Deus não pode ouvir um intercessor pecador e sujo, corrompido pelo pecado. Deus precisava de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nenhum ser humano poderia reparar a ruptura existente entre Deus e os homens por esforço próprio. Já falei aqui da árvore envenenada que produz frutos venenosos. Ora, nós somos essa árvore envenenada, pecadores que produzem pecado. Nós não podemos ser esses mediadores. Então Jesus veio ao mundo para suprir essa nossa necessidade. Eu vou agora partir para o terceiro ponto. Cristo é o único qualificado para mediar, porque é plenamente Deus e plenamente homem. O que é que diz João, 1º capítulo, versículo 14? E o Verbo, que é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entende a mente do Pai, ele entende a mente do homem, porque ele é totalmente Deus e é totalmente homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz assim: conveio que em tudo fosse ele semelhante aos irmãos, semelhante a nós, seres humanos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote em nosso lugar. Ele entende o coração do Pai, ele entende o coração humano e ele se coloca na brecha. Ele é o único qualificado para ser esse mediador. Em quarto lugar, a mediação de Cristo é consumada e suficiente, não necessita de complementos. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, está lá em João capítulo 19, versículo 30, ele entregou a sua alma para o Pai e disse: está consumado. Não existe mais nada que outros possam fazer. A salvação está consumada em Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, nós lemos: porque como há uma só oferta que aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados, assim nós precisamos crer nessa oferta que foi Jesus. Uma única oferta na cruz, pelo sangue de Jesus, nos purificou dos nossos pecados. Isso é importante. Nós não podemos substituir a Jesus. Em quinto lugar, Maria foi uma serva de Deus, escolhida, não a corredentora, não é uma salvadora do mundo ao lado de Jesus. O Salvador é só Jesus.
Olha o que Lucas capítulo 1, versículo 8 diz. Ela no seu cântico, ela diz, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela declara que Deus é o seu Salvador. Ora, se Ele é o Salvador de Maria, ela era uma mulher comum como nós, embora especial pela sua missão, ela era também limitada como nós nos seus pecados. Por isso ela chama, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E em Lucas 1:28, o anjo diz para ela assim, salve, agraciada, o Senhor é contigo. O que é agraciada? A mulher que recebe a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida. Ela foi uma serva de Deus, uma mulher maravilhosa, escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo, ser a mãe dele e trazer um grande exemplo para mim e para você como grande discípula, talvez a primeira grande discípula de Jesus que existiu aqui nessa terra. Ela é bem-aventurada porque ela creu, não porque ela salvou o mundo, ela creu no Salvador Jesus. Maria foi um instrumento humano no plano da encarnação, não um sujeito divino da redenção. Maria é um instrumento, ela não é o centro da salvação. Em sexto lugar, nenhum ser humano ou ser celestial pode dividir a intercessão com Cristo. O que é que diz o texto em Romanos capítulo 8, versículo 34? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Jesus Cristo morreu, está hoje à direita do Pai e intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Pode também salvar perfeitamente, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz o apóstolo Pedro. E lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em sétimo lugar, a tentativa de criar corredentores é teologicamente perigosa e pastoralmente nociva. Isso é o que a Igreja Católica está dizendo. Cuidado para não inventar corredentores. Você pode se espelhar no exemplo de pessoas, mas você não pode adorar essas pessoas que não são Jesus. Você não pode seguir líderes que se fazem de Cristo, que sejam ou tentem ocupar o lugar de Jesus. Você não pode fazer isso. Veja, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim, para que em tudo, tenha Jesus a primazia. É isso que o texto diz. Jesus é a imagem de Deus refletida aqui no mundo. E ele, por ser o cabeça da igreja, ele, Jesus, tem a primazia sobre todos nós. Ele é o único, o grande Salvador, aquele que merece toda a adoração. Então, nós não devemos diminuir o ministério de Maria, o exemplo de Maria, mas não podemos fazer com que ela concorra com Jesus Cristo. O princípio reformado de que só a Escritura é a fonte de verdade para nós é muito importante, porque é pela Escritura, como eu estou citando os textos, né? Depois você pode voltar e conferir os textos, mas é pela Escritura que nós descobrimos essas verdades sobre Jesus Cristo, que agora estão sendo também apregoadas pelo Papa da Igreja Católica, Leão XVI. O princípio de que só Deus merece a glória, só Deus merece glória, ninguém mais divide a glória com o Senhor Jesus. E ainda uma outra verdade, é só Cristo. É uma grande verdade da reforma, só Cristo merece toda a nossa fé, nossa adoração. Em oitavo lugar, rasgar o véu, como aconteceu quando Jesus morreu, o
o véu foi rasgado. Rasgar o véu simboliza o fim de toda a mediação humana, porque até então os sacerdotes entravam no lugar santíssimo do templo e do tabernáculo com sangue de ovelhas, e eles ofereciam um sacrifício para Deus, para Deus se agradar do seu culto. Mas Jesus, quando morre na cruz, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, diz a Bíblia que o véu foi rasgado, dando para nós pleno acesso ao Pai. A Bíblia fala isso em Hebreus, fala assim que pelo sangue de Jesus Cristo, hoje, eu e você temos pleno acesso, ousadia, intrepidez para adentrar o lugar santíssimo. Não dependemos mais de pessoas intermediárias. Eu e Deus, por meio de Jesus Cristo, entro no lugar santíssimo. Esta é a verdade central da Escritura. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Por meio de quem? Do sangue do Senhor Jesus. O véu foi rasgado e o acesso direto, seu e meu, ao céu, à presença do Senhor Jesus, existe. Basta você e eu buscarmos essa presença de Deus na nossa vida. Em nono lugar, o Papa Leão XVI, ao negar a corredentoria de Maria, afirma, sem perceber, claro que ele percebe, um ensino reformado, um ensino protestante que existiu desde a Reforma. Nós estamos celebrando a Reforma e essa foi a grande verdade da Reforma. É só Cristo, é só Cristo, só Cristo, só a Escritura, só a glória de Deus. Ninguém mais recebe a glória, somente Cristo como nosso mediador, Senhor e Salvador. E a última verdade, para a gente já ir para encerramento, a última verdade, ou 10ª verdade, é a única fé salvadora é a que é depositada exclusivamente em Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, é Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus é o grande Redentor, o único mediador, o nosso Salvador. Apegue-se a Jesus, ame a Jesus, obedeça a Jesus e a sua palavra. Para encerrar, a nossa declaração de fé deveria ser: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, nosso Senhor, Salvador e Redentor. A Ele toda a glória, honra e poder, agora e para sempre. Amém. É assim que nós lemos em Apocalipse. As grandes multidões do mundo inteiro, curvadas diante do Cordeiro, curvadas diante de Jesus, e o adorarão pelos séculos dos séculos, porque Ele é o autor da salvação, Ele é quem morreu, Ele é quem oferece perdão de pecados, Ele é quem merece toda a honra, toda a glória, toda reverência, todo amor, toda obediência. Nós servimos a Jesus. Busque a Jesus na sua vida. Ele é o meu e o seu Salvador. Eu quero encerrar lendo novamente o que o apóstolo Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, escreveu em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus sempre, Jesus o único, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus, o seu e o meu Salvador, aquele que tem poder de perdoar os seus pecados. Entregue sua vida a Jesus, sirva a Jesus, ame a Jesus, obedeça a Jesus.
na sua vida, para a bênção do seu coração, da sua família, daqueles que o cercam, da nossa cidade, nosso trabalho, nosso país. Jesus é a grande resposta para mim e para você. Ame a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar agradecendo as palavras dessa noite? Senhor Deus, obrigado pelo que nós acabamos de estudar. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Olhar para Jesus como o único nome digno de verdadeira adoração. Porque é Jesus, foi Jesus que morreu na cruz e nos salvou. Obrigado, Pai, por essa hora. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Queridos, vamos cantar o amém. Se você entende o que eu falei hoje, se você concorda com o que eu falei hoje, cante comigo. Amém, amém, amém. Assim seja, Senhor, que esta seja uma verdade na minha vida. Eu estou vendo a Selma, estou vendo a Daniela Rabelo, a Nalva, o Gumercindo, estou vendo aí várias pessoas que já passaram por aqui, lá de Grama também, já estou vendo. Deus abençoe. Ana Seixas está aqui, a Ana. Deus abençoe a todos vocês. Vamos cantar o amém para encerrar a nossa palavra de hoje. Amém, amém e amém. Cante comigo. Ricardo, meu primo, lá de Ribeirão Preto. Nalva, lá de Natal. Que bom. Ana, aqui de Casa Branca. Amém, amém, amém. Lauro, meu irmão, Deus te abençoe. Uma vez eu falei com você sobre a gente estudar a Bíblia aqui em casa, né, numa noite na semana. Quem sabe a gente vai fazer isso? Abrir um grupo de estudo bíblico aqui em casa para a gente estudar a palavra, não é isso? Deus abençoe a todos. Por favor, queridos, compartilhem essa live na sua rede social e também nos grupos da cidade. Vamos multiplicar a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir.